ápice! Já senta que hoje o assunto é muito sério, tem a ver com você, com todo mundo que trabalha na saúde mental, com a psicologia. Eu quero falar com vocês sobre um estudo recente de Harvard, onde eles avaliaram quais são os principais casos de uso da inteligência artificial no mundo. E adivinha qual foi o top 1 global, gente? O principal caso de uso da inteligência artificial foi simplesmente terapia, meu povo. Terapia barra companhia que eles colocaram lá. O que quer dizer que também quem faz o chat GPT, além de terapeuta, mas também de amigo, de companheiro ali, de namorado, enfim, tá nesse meio, né? E aí depois vem outras demandas pessoais também, organizar a vida, encontrar propósito. E só no quarto lugar é que começa a entrar os casos de uso de trabalho de fato, né? Que aí vem criação de conteúdo, código, enfim. Depois eu vejo com vocês bem direitinho a ordem. Mas eu quero começar trazendo essa reflexão. O que é que está acontecendo com as pessoas para que a gente tenha tanto caso de uso, sim, de terapia, companhia com a IA? Porque, gente, quantas e quantas empresas no mundo estão utilizando IA 24 horas, todos os funcionários possíveis, né? E todo mundo ali querendo utilizar a IA para melhorar seu trabalho, melhorar a produtividade. E aí, o top 3 casos de uso é justamente para demandas pessoais. E o primeiro para terapia e companhia. Gente, isso diz muito sobre esse momento atual que estamos vivendo, onde, segundo a OMS, a gente está vivendo uma epidemia de solidão, né? A OMS é a Organização Mundial da Saúde, e isso tá aparecendo aí justamente nessa pesquisa, né? Porque essas pessoas estão se sentindo sozinhas e tem uma IA ali que pode conversar com elas a qualquer momento e que é legal, né? Interage bem com você, é educada, te incentiva. Por que não, né? Então as pessoas estão utilizando e eu quero discutir esse assunto com vocês, né? Não é o primeiro vídeo que a gente fala de IA aqui. Se você não viu os outros, depois dá uma olhada, tem playlist no canal sobre o assunto. Mas eu quero discutir com vocês hoje, inclusive, algumas coisas novas, né, que saíram sobre o comportamento da IA perante as pessoas, tá? Então, eu quero falar sobre esse estudo e quero falar sobre esses outros detalhes que eu falei, né? De como a IA vem se comportando. Então, fica até o final desse vídeo para você expandir o teu conhecimento sobre esse assunto e enriquecer aí a sua discussão com outras pessoas, levar um conteúdo para suas redes sociais que esteja realmente ali bem antenado com o que está acontecendo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jaqueline Farias, eu sou psicóloga e eu mentoro psicólogos que querem captar clientes através do Instagram. Além da mentoria, eu também tenho a comunidade Inspiradamente, que é um espaço para você vencer o bloqueio criativo e conquistar os melhores clientes, porque lá eu te dou ideias de conteúdo, te falo o que você tem que fazer para captar clientes, tem várias aulas sobre esse assunto, falo de mentalidade de negócios, te ensino a utilizar a inteligência artificial para melhorar sua produtividade, sua criatividade. E também a gente trabalha ali as redes sociais no detalhe, principalmente o Instagram, que é o meu forte, tá bom? Então depois clica no link que tá embaixo desse vídeo para conhecer mais e vamos à nossa discussão de hoje. Harvard já tinha feito um estudo antes, né? Então já tínhamos dados sobre os casos de uso de 2024. Só que como teve muita mudança, né, muita coisa nova, muitas ferramentas novas surgindo, eles resolveram fazer um novo estudo, porque a IA está se desenvolvendo muito rápido. E aí os dados mudaram, porque terapia não era o primeiro caso de uso, né? E aí foi realmente surpreendente esse resultado. Eu não imaginava. Eu sabia que tinha muita gente utilizando o ChatGPT como psicólogo, né? Ali, é, simulando um psicólogo, digamos, né? E que tinha algumas pessoas que usavam ali para como amigo e tal, mas ainda assim, caso de uso top 1 foi uma surpresa grande para mim, considerando quantos e quantos, né, casos de uso de trabalho a gente tem hoje no mundo. Deu que o top 1 era terapia companhia. O top 2
para organizar a vida, então as pessoas usam ali para organizar a agenda, né, cronograma de atividades. Eu, inclusive, até já testei para esse caso de uso, tá? E até assim, foi útil, mas ao mesmo tempo eu senti que a IA poderia ser mais assertiva no tempo que ela previu ali para cada atividade. Eu senti que ela jogou um monte de coisa para eu fazer de uma vez e eu fiquei sobrecarregada, né? Mas compartilho com vocês que eu já testei esse caso de uso aí. E o terceiro caso de uso é para você descobrir o propósito, né? Para você encontrar um propósito para sua vida, para sua carreira, enfim. O que também tem muito a ver com o que o psicólogo faz, né? Principalmente os psicólogos da área de carreira. Então, olha só, demanda no mundo pelo nosso trabalho tem muita. Agora, as pessoas estão recorrendo à IA, né? E eu espero que isso não esteja fazendo com que elas deixem de procurar os profissionais de fato ali capacitados para atender as demandas delas, né? Para ajudá-las nessas demandas, na verdade. Então, é preocupante, né? Aqui na pesquisa, deixa eu dizer para vocês, depois desse terceiro caso, né, que é de encontrar propósito, aí depois vem para aprendizado, né? Depois vem para gerar código, gerar ideias, para conteúdo divertido, né? Acho que é para criar alguma coisa de entretenimento. Depois para código de novo, criatividade, é o nono. E o décimo caso de uso é para melhorar a saúde, né? E aí entra planejamento de alimentação, de treino, essas coisas. Não é só os psicólogos que estão sofrendo com esse uso da IA, né? As pessoas também estão usando aí para montar dieta de nutricionista, essas coisas, gente. Está acontecendo, né? Então, são dados alarmantes, assim, que gera preocupação, né? Porque tenho até uma notícia para compartilhar com vocês, né? Que esses dias saiu uma nota da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, onde eles falaram que a última atualização que eles tinham feito no GPT-4o tinha deixado ele super bajulador. Então ele ficava tipo, nossa, querendo agradar demais a pessoa. Então tudo que a pessoa dizia, ele dizia, nossa, que maravilhoso, que incrível, isso que você falou faz muito sentido. E ele ia no nível assim, sabe, de querer agradar e muitas vezes indo por caminhos que não era para ir, né? Então, você imagina aí uma pessoa fazendo terapia num esquema desse, né? E fazendo terapia, gente, meu jeito de falar, porque eu nem acho que essa é a palavra que deveríamos utilizar, né? Mas tudo bem. A pessoa se consultando lá com o chat, e aí ela fala que tá com vontade de fazer uma coisa que não é interessante que ela faça, né? Do ponto de vista ético, enfim, legal. E aí, se o chat tá querendo agradar demais, ele pode reforçar esse comportamento, por que não? Né? Então, isso é muito preocupante. E aí, a OpenAI percebendo ali, né, que depois dessa atualização, ele começou a fazer muito isso e muitas vezes, inclusive, mentindo, gente. Muitas pessoas começaram a fazer conteúdo falando que, nossa, o ChatGPT mentiu pra mim e tal, porque as pessoas às vezes pediam pra ele fazer uma coisa que ele não sabia fazer, não tinha capacidade de fazer, e ele dizia, aguarda aí que eu vou fazer e depois eu te mando, né? E aí nunca mais voltava pra poder trazer ali para a pessoa o que tinha prometido, porque ele não queria dizer para a pessoa que não sabia fazer para não desagradar. Esse era o nível que estava a coisa, sabe? Então a OpenAI falou que tirou a atualização que deixou o ChatGPT mais bajulador, mas eles vão tentar de novo implantar, né, essa atualização, talvez com agora algumas modificações, e aí eles estão nessa história de vamos nos atentar mais, né, porque a gente sabe, né, que isso pode ter efeitos não tão interessantes. E aí eu tava lendo aqui o artigo que tá no site deles, e uma das coisas que eles falaram foi o seguinte, ó. Uma das maiores lições é reconhecer plenamente como as pessoas começaram a usar o chat GPT para aconselhamento profundamente pessoal, algo que não víamos há um ano. Na época, esse não era o foco principal, mas a evolução conjunta da IA e da sociedade ficou claro que precisamos tratar esse caso com muito mais cuidado. Então, a OpenAI
tá percebendo que se eles deixarem o ChatGPT, por exemplo, ir por esse caminho, vai ficar complicado para quem está usando ali o chat para aconselhamento, né, para coisas pessoais, porque aí, o que que ele não vai estar incentivando, né? E também até para as funcionalidades de trabalho também. Se ele ficar concordando com tudo sem ter pensamento crítico, né? É até meio estranho a gente querer que uma IA tenha pensamento crítico, mas a configuração dela deveria ter algo nesse sentido, né? Do que ela deve ou não apoiar. E eu vi, gente, algumas coisas esquisitas nas redes sociais, sabe? Tipo, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas gente dizendo que pediu para o chat receita de como fazer uma sopa de, aí dizer um animal lá que não é seguro você comer porque pode passar doenças, enfim, né? E aí várias pessoas fizeram esse teste, né? Aquele animal que o rato, que o gato come, eu falei, né? Tá. E aí a IA respondeu diferente para várias pessoas. Para algumas ela só deu a receita, né? Sem senso crítico nenhum. Para outras, ela disse que não, você tá de brincadeira, né? Você tem um gosto estranho, né? E tal. E mesmo assim passava a receita. Então, gente, onde é que a gente tá amarrando nosso burro, como diz o outro, né? Então, eu me preocupo. Eu uso IA para o meu negócio, né? Para ter ideias, né? Para discutir alguns assuntos, para pesquisar, né? Para criar, mas sempre com senso crítico, né? Agora, você utilizar realmente ali como apoio emocional e você não ter nenhuma noção de psicologia e tudo mais, se o chat começa a validar tudo, não precisa ser expert para saber que vai dar ruim, né? E aí, para não dizer que isso é uma coisa isolada, que ai, a OpenAI já resolveu, não vai ter mais esse problema. Eu peguei aqui uma pesquisa do Cloud, que é uma IA também muito famosa. Ela não é tão famosa quanto o ChatGPT aqui no Brasil, mas lá fora ela é tão famosa quanto o ChatGPT, tá? Então, a Anthropic, que é a empresa por trás do Cloud, fez uma pesquisa, né? E interna, e aí eles descobriram que, porque assim, gente, eles treinam a IA, mas quem treina de fato a IA não é o humano, né? Ela mesma vai se treinando lá com os dados que vão sendo alimentados. Então, eles não compreendem completamente o funcionamento do que eles estão criando, vocês têm noção? E aí, eles avaliando isso, perceberam que, né, os modelos de linguagem, de forma geral, né, as LLMs, que aí se enquadra o ChatGPT, o Claude, o Gemini, enfim, os modelos que estão dentro deles, né? E aí eles perceberam que essas LLMs, elas são projetadas, de certa forma, para concordar com o usuário, em vez de seguir etapas lógicas. Então, se, né, o ChatGPT, por exemplo, ele pode até às vezes vir com o raciocínio correto. Mas aí, se você discordar dele, não, mas eu acho que tem que ser de outra forma. Ele tende a concordar com você. Ah, desculpa, realmente, você tem razão. E aí ele vai para o outro lugar, né? E aí eles aqui nessa pesquisa do Cloud, eles citam, por exemplo, o caso de um problema matemático difícil, né? Que o usuário deu uma dica incorreta e aí o chat, o Cloud, ele seguiu uma cadeia de raciocínio, só que um raciocínio falso, porque ele adotou aquela dica da pessoa que era falsa como certa, né? Como verdadeira. Então, gente, é complicado, entende? Quando eu digo que a gente precisa ficar atento a isso, é porque uma coisa é utilizar a IA no meu dia a dia para melhorar meu trabalho e tal, de uma forma crítica. Outra coisa é eu colocar minha saúde mental nas mãos de uma IA. Eu, como um usuário que não entendo nada de saúde mental, por exemplo, me deixar levar nesse processo, né? Então, é complicado, tá? Por isso que eu digo assim, nem devia as pessoas estarem chamando de terapia. Eu não sei, por que que a gente está adotando esse termo, né? Mas é o que está acontecendo, né? E eu quis trazer essas discussões para vocês porque realmente a gente precisa chegar nas pessoas e falar, gente, cuidado com isso aí, não é
bem assim, né? O que vocês estão fazendo ali é um desabafo, vocês estão tendo ali alguma orientação psicoeducativa, mas dependendo dessa conversa, dessa condução, né? Pode ser que a IA vai te dar algum conselho que não é interessante que você aplique, né? Porque ela vai querer te agradar. Às vezes você vai pedir opinião para uma coisa que não é interessante de ser validada, e a IA te valida porque ela não quer te desagradar, né? Você já pode, né? Você que é psicólogo, já pode imaginar o quanto isso pode dar ruim. Então, eu fiquei preocupada com essa pesquisa, né? Com quantas e quantas pessoas estão utilizando IA no mundo para fazer terapia, para companhia, enfim. E com essas afirmações das próprias empresas que estão por trás das grandes IAs, como a OpenAI e a Anthropic, de dizer que os chats, né, as IAs, elas tendem a concordar com as pessoas. Isso é preocupante. Então, eu quero te ouvir também. Deixa aqui sua opinião nos comentários, o que você acha disso. Não deixe de mandar esse vídeo também para outro psicólogo, para que a gente possa levar essa discussão para mais pessoas. Deixa também um joinha aí, um curtiu, se você gostou do nosso conteúdo de hoje. E até a próxima!